Olá, turma. Bom dia para o oitavo ano A e boa tarde para o oitavo ano B, ok? Um recadinho antes para vocês de começar a nossa aula de hoje, ok? Tem uma pesquisa que é para vocês pesquisarem, logicamente, sobre, doenças sexualmente transmissíveis no estado do Amapá, tá? É manuscrito no caderno e você deve enviar na aula de hoje no portal Eclésio, ok? Que vai ficar disponível para você enviar de hoje até terça-feira, ok? E na segunda-feira, oitavo ano B, e terça-feira, oitavo ano A, eu mandarei um vídeo de revisão, ok? Porque a avaliação de vocês está marcada para o dia 25, quinta-feira que vem. Ok? Professor, pode ter mudança por causa... Terça-feira teve um outro apagão de algumas horas, e aqui em casa não tem energia direito, né? Então, a coordenação provavelmente vai enviar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, dando algumas orientações para vocês, né? E se você tiver alguma dúvida, mande mensagem para as coordenadoras ou para os professores, ok? E a gente vai falar hoje sobre doenças sexualmente transmissíveis, que hoje, pessoal, não são mais chamados de doenças, ok? São chamados de, colocar só aqui, ó, de infecções sexualmente transmissíveis, porque você contrai, né? Ela não vai aparecer do nada em você, ela não vai surgir, né, como uma doença, mas sim você acaba contraindo, ok? Através de relações sexuais ou através de utilização de outro tipo de instrumento, tá? Mas muitos ainda utilizam a sigla, né, DST, mas mudou-se para IST, infecções sexualmente transmissíveis, ok? Aqui na aula ainda vou utilizar ainda como DSTs, mas, como eu já estou avisando, o livro de vocês também fala como DSTs, mas provavelmente o livro de vocês irá mudar, eu creio, e irá utilizar IST, tá? Então, turma, avisando para vocês, tem algumas imagens aqui que são pesadas, mas eu irei passar por elas rápido. Algumas eu acabei excluindo, ok? Por exemplo, se é o mesmo slide que eu utilizo para dar aula lá no convênio. E lá, né, eu coloco, deixo todas as imagens, tá? Mas para vocês ainda, para alguns, né, então pode causar enjoos, né? Então eu resolvi tirar. E se você for pesquisar na internet, você vai verificar se você, o que é lá gonorreia. Você vai verificar, jogar no Google, né, várias imagens dos genitais, tanto masculino como feminino, e você vai verificar como é, né, feio falar assim para vocês, né? Causa enjoo, né? Nojento. Tá? Então, turma, vocês precisam saber, tá? Vocês precisam estudar e vocês precisam saber o que são, né? E também como há a prevenção para essas ISTs, né? Tem que conhecer para se prevenir, né? Futuramente, né? Bem futuramente, viu, pessoal? Tá? Mas vamos lá iniciar a aula de hoje, ok? Aqui a charge, né? Ela mostra aqui que as pessoas estão tendo uma relação, né, protegida, né? E como eu falei para vocês lá na aula de métodos contraceptivos, o mais eficiente, né, o mais eficaz contra uma gravidez indesejável e contra adquirir uma DST, né, uma IST, é a utilização da camisinha. Ela é mais segura, tá? Porque você verificou lá que os outros métodos não se utiliza, por exemplo, com camisinha. Então, há relação desprotegida, só que utiliza-se métodos para evitar a gravidez, mas não para evitar uma doença sexualmente transmissível, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Então, este método aqui ele é o mais eficaz. Tá? Então, vamos lá falar de uma por uma, né, das ISTs. Como eu falei, ainda vai estar DST, mas por isso que eu fico falando, ISTs e DSTs. E se você for pesquisar sobre as DSTs e ISTs no mapa, aqui vai, acho que a primeira página que aparece é o G1. Acho que é o portal G1 que vai aparecer para vocês. E você vai verificar que a maior incidência aqui no mapa é a sífilis, ok? E a sífilis é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum, ok? E ela é encontrada em lesões, né, através, você consegue verificar através do microscópio, a partir, ó, da oitava semana da contaminação, quando a pessoa teve
a relações sexuais desprotegidas. Então, 8 semanas depois, né, 2 meses, acaba aparecendo. E as reações sorológicas são positivas, né, quando a pessoa for fazer o teste, principalmente aqui, ó, do VDRL, quando a pessoa vai, por exemplo, doar sangue lá na Hemoap, eles fazem esse teste, que é para verificar, para ter todo o controle, né, daqueles doadores, daquelas pessoas que acabaram doando sangue, e para não ter nenhum erro na hora de fazer essa transfusão sanguínea para uma outra pessoa que esteja precisando. Então, ó, quando a pessoa está doando sangue, há toda a análise dele, para verificar se não tem nenhum tipo de sorologia. Okay? E ela é transmitida pelo contato sexual, porém pode ser transmitido também, ó, da mãe para o feto, né? Principalmente lá na hora do parto, né? Na hora lá do processo que ela tiver o parto. Geralmente, se a mulher tiver, o médico ele vai optar por fazer cesárea, ok? Para ele não passar pelo canal vaginal e não ter contato com a bactéria. Mas logo quando rompe, né? Na verdade, né? Não vai nem deixar romper a bolsa, né? O médico já vai indicar o dia certo para a mulher ir lá e ter o parto, né, através de cesárea. E o Treponema pallidum é uma bactéria do tipo espiroqueto, né, enroladinho, igual mola de carro, ou seja, uma bactéria em forma de espiral. Tá? Aqui, ó, tem mais imagens, né, da sífilis primária, também conhecida, pouco parecida com cancro duro, né, na úlcera no pênis, que causa lesão única, bem definida, fundo limpo, bordos elevados. Você pode verificar que causa essas feridas, tanto no órgão genital feminino e masculino. Ok? E também aqui, ó, sífilis primária. A sífilis primária, pessoal, tem a primária, a secundária e a terciária. A primária é que ela causa essas lesões aqui, tanto nos órgãos genitais masculino como feminino, essas feridas, que acabam ocasionando lesões, acabam doendo, né, e causando irritações. Já a sífilis secundária, o que acontece aqui, ó? São apenas essas manchas, né? Essas manchas, parecido, não é parecido com catapora, mas são manchas que aparecem por todo o corpo, né? Acompanhado também por lesões. Então, pode lesionar, você vai querer coçar e vai ficar uma pequena lesão. Então aparece na mão, nas plantas do pé, né? Então, vai aparecer geralmente aqui na mão, nos seus braços, tá? Isso é uma sífilis secundária. Também pode aparecer, ó, na boca. Não é o sapinho, tá? Não vão confundir com o sapinho, porque o sapinho lá é ocasionado pelo um fungo. Geralmente lá quando as pessoas compartilhavam, eu lembro quando eu estudava na Chieta, tinha lá aqueles bebedouros bem antigos, né? Que era quase 3 horas para uma pessoa beber água, né? Ficar apertando lá e subir até cair. E tinha um copo verde, esse copo verde todo mundo utilizava, e depois de uma semana, depois de 5 dias, todo mundo aparecia, né? Aí tiraram esses copos para não haver, né? Espalhar, ok? Que é o sapinho, que algumas pessoas chamavam de boqueira na época. Lá você consegue fazer essa eliminação, né? E não fica tão feio ocasionando essas lesões. Tá? Então, aqui, ó, geralmente as lesões, né, na pele, apesar de serem habitadas pelo Treponema pallidum, não são usualmente infectantes. Contudo, né, aqui na parte da boca, aqui na mucosa, nos lábios, né, ele vai aparecer, ó, né, com potencial de infectividade mais alto, tá? Então, fica, ó, pode ocasionar essas pequenas feridas. Ainda aqui, ó, essas pequenas verrugas, né, que é também chamado de condiloma acuminatus, tá? Ó, grandes verrugas. E as sífilis terciárias são lesões, ok, que vão sofrer processo de degeneração, principalmente nos órgãos internos, ok? Então, os órgãos internos vão sofrer processo de degeneração, podendo ser afetado o seu funcionamento, ok? Então, significa que reações de hipersensibilidade ao treponema não sendo infectante, portanto, atravessam 5 fases: infiltração, amolecimento, supuração, ulceração e cicatrização. Então, ele aparece, né, ele infiltra, fica esse processo mole, nessa feridinha aqui, ó, parece uma verruga, ok? Fica meio mole. Depois aparece o processo de supuração, ok? É como se ele fosse ficar ressecado, causa uma ferida e logo depois ele cicatriza, mas irá ficar a mancha. A sífilis congênita precoce, ela vai acontecer, né, no recém-nascido, que ele vai acabar nascendo com sífilis, né? Um recém-nascido, ok, com hepatosmegalia. O que é hepatosmegalia? São, pessoal, como se a pele dele estivesse, ó,
descamando? São não. É, né? Ela está descamando e é por causa dessas lesões, dessas queimaduras no seu corpo. Então, o que acontece aqui? O médico ele vai optar pela cesárea e não pelo parto normal. Porque quando ele passar, ele vai ter contato com as bactérias, ou então, se romper o líquido amniótico, estourar a bolsa, né, que rompe, o que acontece? Aquelas bactérias, elas migram. O bebê, quando está lá dentro do líquido amniótico, ele está totalmente protegido, ok? Não tem perigo para ele. O problema é quando vai estourar. O que acontece? Pode haver a contaminação. Mas pode acontecer o caso, já aconteceu, de passar essas bactérias para a placenta. Tá? E se passar para a placenta, pode passar para o bebê e vir contaminá-lo. Por isso que alguns aqui nascem, né, com icterícia. Vai ter que ficar excesso de bilirrubina na corrente sanguínea, ocasionando, né, a falta do transporte de oxigênio, nutriente, a criancinha fica bastante amarelada, tomar banho de sol, né, de raios ultravioletos. A gonorreia também ocasiona muito aqui no estado do Amapá. Ela é também conhecida por blenorragia ou esquentamento. É uma doença sexualmente transmissível comum. A doença pode afetar todas as partes do corpo, mas apareça, né, primeiramente nos órgãos genitais. E a gonorreia também é ocasionada por uma bactéria, tá? É altamente contagiosa e a bactéria pode entrar no corpo através de qualquer abertura do corpo, vagina, boca e reto. Tá? Então, se a pessoa tiver relações sexuais vaginal, via oral e através do ânus, né? Então, ela pode acabar contaminando. Claro que essas relações têm que ser totalmente desprotegidas. E é, na maioria das vezes, transmitida através de relações sexuais. No homem, a infecção normalmente começa na uretra, né, que é o canal por onde passa o espermatozoide, também a urina, ok? E o canal por onde passa a urina. Nas mulheres, a bactéria normalmente infecta primeiramente o colo do útero, e a bactéria pode infectar a garganta, o reto, após uma relação oral e anal. Um bebê cuja mãe tem a gonorreia pode ter seus olhos infectados durante o nascimento ao passar pelo canal vaginal. Então, por isso que a grávida, ela faz uma bateria de exames. Não só a grávida, por exemplo, quem tem redes sociais, né, sabe que eu vou ser pai de novo. Por exemplo, eu e minha mulher, a gente teve que fazer todos esses exames, né? Graças a Deus, né? Deu tudo negativo. Então, ela tem que fazer, por exemplo, de vez em quando, o exame de urina, para verificar se ela não está com alguma infecção, né? Para não ter nenhum problema durante o parto. Então, a mulher, ela verifica lá se não tem candidíase, verifica se não tem vários tipos de ISTs, ok? Então, toda mulher, principalmente a mulher, quando ela está grávida, ela tem que fazer essa bateria de exames, porque o médico vai passar todo o tratamento adequado para ela e, principalmente, né, encaminhar ela, indicar que ela terá o parto através da cesariana e não normal, porque quando o bebê passar por lá pelo canal vaginal, a bactéria vão tudo contaminar seu corpo, fungo também. Aí, quais são os sintomas? A gonorreia, né, ela sem ter nenhum sintomas evidente logo no início, né, então a pessoa acaba não tendo nenhum sintoma. Quando existe, né, aparece de 2 a 10 dias após a infecção. E pode incluir o quê? Ó? Sensação de queimação, né, e dor, então dói, arde ao urinar, vontade frequente de urinar, corrimento turvo e denso no pênis, também um corrimento vaginal turvo, amarelo e de odor desagradável. As meninas têm que ir praticamente a cada 2 meses não, a cada 2 vezes no ano para fazer o exame do Papa Nicolau, né, ele verifica, ela, por exemplo, lá, ela vai ser indicada, por exemplo, uma mulher que for fazer o exame do Papa Nicolau, ela não ter relações sexuais durante uma semana, ok? E parece também que ela não tem que higienizar, porque o médico tem que analisar o corrimento natural que a mulher acaba produzindo. Só que este corrimento aqui, ele é turvo, ele é amarelo, ele é branco, sabe? Ele é... Não posso falar. Não sei se vocês já viram coalha, já viu coalha, leite coalhado? Mais ou menos daquele aspecto de coalha. E ele tem um fedor, né? Um odor fétido, ok? Desagradável, tá? Dor no estômago, que as mulheres vão sentir. Como ele fica no útero, ela sente muito dor aqui
na região abdominal. Sangramento menstrual normal, ânus ou retos inflamados após a relação sexual anal, inflamação da garganta e dor no escroto ou no testículo, isso no homem. Deixa eu apagar e passar para o próximo slide. Tá? Como é que acontece o diagnóstico? Tá? Só pegar a canetinha. Então, aqui o diagnóstico, a médica, né? Porque a gonorreia ele tem sintomas similares, né, a outros tipos, e outros tipos têm também similaridade à gonorreia. Então, o que acontece? O médico ele vai examinar aqui, ó, uma amostra do corrimento da uretra do pênis ou do colo do útero, ok? A urina também pode ser testada com um exame chamado LCR, né, líquido cefalo raquidiano, que é para ele analisar, para verificar se lá tem, né, as bactérias que causam a gonorreia. Agora, se ele verificar que naquele corrimento não tem nada, aí a pessoa está livre, né? E como ela é tratada? A gonorreia é tratada através de antibiótico, que você sabe, para se combater bactérias se utiliza, né, antibiótico, ok? Ministrado tanto por vias oral quanto por injeções, devido ao fato de muitas pessoas com gonorreia terem clamídia, outra doença sexualmente transmissível que a gente vai ver, também a clamídia, que é ocasionada por uma bactéria, talvez deve usar mais de um remédio para curar ambas as doenças, né? Diga ao médico, por exemplo, se é alérgico a penicilina, tá? Então, para curar, né, acaba utilizando mais de um medicamento e você utiliza a utilização né, de antibióticos. Okay? Aqui, ó, a gonorreia aguda, né, que é a doença inflamatória pélvica. Aqui o exame, né, que vai fazer lá do Papa Nicolau, para verificar o corrimento, ó, meio que esbranquiçado, né? Aqui uma amostra, né, lá do canal uterino da mulher, tá? Ocasionada aqui, ó, por clamídia, né? Então está se verificando aqui o muco cervical, né, com grande quantidade, né, de secreção. A conjuntivite gonocócica, tá? Tanto quanto a clamídia quanto o gonococo da gonorreia, eles podem ocasionar essa oftalmalias, tá? São o acúmulo, né, dessas bactérias aqui, ocasionando bastante secreção, tá? Pelas vias lacrimais. Geralmente por autoinoculação e em recém-nascidos com contaminação na passagem do canal no parto infectado. A aplicação de colírios de nitrato de prata é obrigatória em todas as maternidades, né? Tem que fazer essa utilização para que, né, seja eliminado qualquer resquício ou vestígio de bactérias. Geralmente pode ocasionar da mulher ter, né, tocado seu corpo ou o homem e acabar coçando o olho e vai acabar, né, se contaminando. Ainda aqui, ó, né, no homem lá, a uretrite, né, ela pode aparecer de 14 a 21 dias, tá? E a uretrite não gonocócica pode ser evitada, por isso é importante usar camisinha masculina ou feminina, tá? Então, acaba ocasionando essa secreção, ok? E aqui, turma, como os papilomas vírus são transmitidos, tá? Acabei apagando aqui do papiloma vírus, né? A transmissão é por contato direto com a pele infectada. O HPV genitais são transmitidos por meio de relações sexuais, podendo causar lesões na vagina, no colo do útero, pênis e ânus. Também existem estudos que demonstram a presença rara do vírus na pele, na laringe, cordas vocais e no esôfago. Já infecções subclínicas são encontradas no colo do útero. O desenvolvimento de qualquer tipo de lesão clínica ou subclínica em outras regiões do corpo é bastante raro. Então, o que ele está falando aqui? Aparecer outras lesões no corpo sem ser lá no canal vaginal ou no pênis é raro de aparecer aqui do papilomavírus, né? O papilomavírus HPV, ele fica localizado, né, lá na vulva, lá no canal vaginal, no colo do útero, principalmente no colo do útero. E no homem também pode aparecer na uretra. Como são essas infecções? Tá? São mais comuns nas genitais, né? São as verrugas genitais ou condilomas acuminados, popularmente conhecida como crista de galo. Já as lesões subclínicas não apresentam nenhum sintoma, podendo progredir para um câncer do colo do útero, caso não sejam tratados precocemente. Alguns de vocês, meninas, devem ter tomado a vacina do HPV, se eu não me engano, ano passado, ela foi de 14 a 13 anos ou foi de 13 a 12 anos, mas estão diminuindo, né, a vacina do HPV. Então, se não houver um tratamento, a pessoa, né, a mulher, vai acabar contraindo câncer do colo do
útero. E aqui, ó, essas verrugas e depois de feito o tratamento a laser para a retirada dela, ok? E aqui, pessoal, o linfogranuloma venero, linfogranuloma venero, tá? É caracterizado pelo aparecimento de lesões genitais, lesão primária, que tem curta duração e que se apresenta como uma úlcera, né, uma ferida, ou como uma pápula, né, uma elevação da pele. Essa lesão passageira de 3 a 5 dias e frequentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo feminino. Após a cura desta lesão primária, em geral, depois de 2 e 3 semanas, surge bulbação inguinal, né? Aquelas ínguas, né? Um levantamento. Não sei se alguém aqui já teve íngua, né? Como faz assim, ó. Ela tem um levantamento, principalmente lá na virilha, ok? Uma instância dolorosa dos gânglios de uma das virilhas, 70% das vezes é só de um lado. Se este bulbão não for tratado adequadamente, ele evolui para o rompimento espontâneo e formação de fissuras que drenam secções por leito. Então, ele vai fazer uma ferida bem grande. Já pensou? Desse tamanho, ele romper e causar uma ferida, tá? Então, quais são os sinônimos do linfogranuloma, né? Doença de Nicolas Frave, linfogranuloma inguinal, mula e também chamado de bulbão. Quem é que faz com que ocorra a clamídia, também uma outra bactéria. E as complicações consequentes, né? Elefantise do pênis, que é o aumento dele, prolongamento, por causa dessa secreção, né? Tanto do escroto também, da vulva, inflamação do reto crônica e estreitamento, né, do reto. Como é a transmissão? Através de atos sexuais, né, é mais frequente essa transmissão, de pessoas crônicas infectadas, né, ele vai ser o reservatório dessa infecção. Então, se ele tem a clamídia, ele tiver relações desprotegidas, irá passar para uma pessoa. Então, qual é o tempo de incubação da clamídia? De 7 a 60 dias, ok? De uma semana a 2 meses que ela fica lá incubada para depois acabar infectando. Em geral, o diagnóstico é feito com base nas manifestações clínicas, né? Quando aparecer uma íngua, quando houver o aumento do pênis, né? Do genital, da vulva da mulher, sendo o casamento necessidade de comprovação laboratorial, né? Teste de fixação, teste de biópsia e toda a análise. Qual é o tratamento, né? Ele é sistêmico através de antibióticos, é a aspiração do bulbo inguinal, né? Tratamento das fístulas, né? As pequenas feridas que acabam aparecendo. Prevenção, camisinha e higienização após o coito. Caso a pessoa não utilizou camisinha, ela tem que higienizar. Na verdade, toda pessoa tem que ter uma higiene, né, adequada. Então, teve relações sexuais, tem que fazer o processo de higienização dos órgãos. Aqui, ó, o bulbo genital, o aumento dele, ó, tanto do elefantíase do escroto, né, que ele aumenta, e lesão, ó, ulcerada aqui, ó, no pênis, pequenas feridas que vão aparecer. O crampo mole, também chamado de cavalo, é causada pela bactéria Haemophilus ducreyi. Opa, eita. Voltou, tinha travado aqui. Tá, é conhecido pelo Haemophilus ducreyi e afetando homens e mulheres, caracterizado por feridas do tipo úlceras semelhantes a sífilis. Diferença desta por apresentar geralmente lesões múltiplas, então são várias que vão aparecer. Também não pode ser única, tá? Por serem dolorosas, né, da borda irregular, com contornos avermelhados e fundo irregular, coberto por secreção amarelada, purulenta, com odor fétido e tendência a sangramentos em leve traumatismo. Pode haver formação de íngua na região da virilha. É importante observar que não é rara infecção mista, né? Crampo mole e sífilis simultaneamente. A transmissão é por via sexual, de qualquer forma, vaginal, oral, anal, aparecendo lesões entre 3 a 5 dias após as relações sexuais. Então, como eu expliquei para você lá na sífilis, geralmente ela aparece, né, simultaneamente e há a utilização de antibiótico para o tratamento. Okay? Aí, ó, pequenas feridas na região do pênis, sem querer, tá? E o tratamento é feito com antibiótico específico, prevenção, preservativo e higienização antes e depois da relação sexual. Herpes genital, tá? Eu tenho dois tipos, eu tenho herpes genital, eu tenho herpes bucal, né? A herpes labial, que é a herpes simples, ok? A herpes genital é uma doença sexualmente transmissível causada pelo vírus, né? O herpes simplex, tipo 1, e o tipo 2.
A maior parte dos casos de herpes genital é ocasionada pelo tipo 2. O tipo 1, né, o tipo simples, ele vai contaminar aqui a região bucal. A infecção genital do tipo 2 é mais comum nas mulheres, provavelmente porque a transmissão de homem para mulher seja mais provável do que para homem para homem. Aqui, ó, a herpes genital feminino e a herpes genital masculina. Essas pequenas feridinhas, essas pequenas lesões que acabam aparecendo na vulva, na abertura, né, do canal vaginal e também no pênis. E quais são os sintomas das herpes genitais? Tá? A maioria das herpes, né, principalmente como a herpes 2, a pessoa não sabe que está infectada. Porém, se os sintomas ocorrerem, as primeiras erupções podem ser bem pronunciadas, né? Então, ela parece bem grande, então já começa a ocasionar irritações e coceiras. A primeira erupção geralmente acontece dentro de 2 semanas depois da transmissão do vírus, e as feridas tipicamente saram de 2 a 4 semanas. Outros sintomas durante o primeiro episódio podem incluir, né, um segundo florescimento de ferida, então pode aparecer outras feridas, então apareceram aquelas primeiras, elas secaram, ressecaram, sumiram e depois aparecem novamente. Porém, a maioria das pessoas com infecção da herpes pode nunca ter feridas ou sintomas tão leves que nem nota ou confunde com picada de inseto ou outros problemas na pele. A maioria das pessoas que tiveram o primeiro episódio de erupções causadas por herpes genital pode esperar que elas se repitam, geralmente de 4 a 5 dias durante um ano. Ao passar do tempo, geralmente essa recorrência diminui com frequência. Então, diferentemente das outras que a gente viu, a herpes genital ela não é ocasionada nem por uma bactéria, nem por um protozoário e nem por um fungo, e sim ela é ocasionada por um vírus, tá? E tratamento? Existe tratamento para a herpes genital? Não há tratamento que cure a herpes, porém medicamentos antivirais podem diminuir a prevenção e as erupções. Adicionalmente, né, terapia diária de repressão à herpes sintomática pode reduzir o risco de transmissões para o parceiro sexual. Mas, logicamente, esse parceiro sexual ele vai ter que utilizar o preservativo, porque se ele fizer relações desprotegidas, pode acabar contaminando. Então, lembre-se, não há cura para a herpes genital, ok? Aqui a herpes simples, né, que ocorre na boca, então ela pode ter o tratamento, né, não a cura, mas o tratamento dela aqui, ó, utilizando pomadas, né, antibióticas, para que haja, né, essa recuperação aqui na lesão da mucosa bucal. Ainda aqui, ó, como ela ocorre. Então, algumas pessoas falam, né, acabam confundindo herpes com, também como eu falei para vocês, o sapinho. Também que ele é parecido, tá? Essas pequenas lesões. Só que o sapinho são pequenas bolinhas, bem pequenininhas, que acabam aparecendo. Claro, se a pessoa ficar coçando, ficar levando a mão, pode ficar com feridas parecidas com essa. Algumas pessoas acabam não saindo da sua casa, tem medo, não, tá com herpes, né? Mas às vezes ela é sapinho que acabou ocasionando contaminação por um fungo, né? Então levou a mão, tipo, com a mão na boca, copo compartilhado, ok? Então as lesões como acabam aparecendo. E a tricomoniase, ocasionada pelo triconomas vaginalis, né, que é um protozoário. Então a gente já viu, ó, que há, né, infecções sexualmente transmissíveis por bactérias, por fungos, por protozoários, né, e também por vírus. Já a tricomoniase, ela é ocasionada por um protozoário. E quais são os sintomas? Uretrite, né, ela sente bastante dor ao urinar, ela sente bastante dores abdominais, ok? Tá? E também tem a uretrite, né, não gonocócica, ok? Que acaba fazendo com que não haja secreções, mas haja tendo ardência. Sua incidência é mais alta em mulheres do que em homens. Quais são os sintomas? No homem, causa uma uretrite de manifestação geral discreta, né, que é aquele arde, né, o ardor, e prurido uretral e secreção branca, né, brancacenta, né, uma mistura de branca, meio transparente, amarelada ou amarelada e esverdeada. Na mulher, como corrimento vaginal amarelo esverdeado ou acinzentado, espumoso e com forte odor característico. Então, ele é bastante fétido. Okay? A mulher acaba sentindo quando ela está com tricomoniase. Período de incubação de 10 a 30 dias, em média. Diagnóstico, pesquisa do agente em material uretral ou vaginal. Então, ele vai verificar essa secreção, né, esse corrimento, para verificar se tem protozoário. Aqui, ó,
O tratamento o tratamento pode ser oral, né, e local na mulher, e o local, né, no canal vaginal. E a camisinha prevenção, camisinha, tratamento simultâneo com o parceiro. Então, os dois, tanto a mulher como o homem, tem que fazer esse tratamento e a utilização de preservativo. A vaginite, né, tricomiase, aqui, ó, o corrimento, e o protozoário aqui na segunda imagem. Aqui também, pessoal, a cura completa, né, do granuloma igual requer um tratamento razoavelmente longo, durante, na maioria das 3 semanas iniciais, entre antibiótico, né? Então, você tem que utilizar, né, determinados antibióticos, e é essencial realizar o exame de acompanhamento, porque a doença pode reaparecer após a cura aparente. Então, olha, uma lesão bem feia aqui, ó, na região do pênis. Então, a pessoa, ele tem que fazer, né, o acompanhamento médico regular, mesmo que suma, né, estou curado. Ainda tem que voltar ao médico para verificar mesmo se não foi uma cura aparente, tá? E a candidíase, ela é ocasionada aqui, turma, por um fungo, né? A candidíase, especialmente a candidíase vaginal, é uma das causas mais frequentes de infecções genital. Na maioria das vezes não é uma doença de transmissão sexual, em geral está relacionado com a diminuição da resistência do organismo de pessoas acometidas. Existem fatores que predispõem ao crescimento de infecções: diabetes, gravidez, uso de contraceptivos orais, uso de antibióticos e medicamentos imunossupressivos, que diminuem a defesa imunitária do organismo, obesidade, uso de roupas justas e etc. O nosso clima ele não é propício, né, para se utilizar calças, né, apertadas, calças que ficam, né, ocasionando bem colado. Então, por exemplo, igual aquelas calças de lycra, lycra, que são calças mais folgadas, ok? Que permitem uma ventilação melhor, são as que deveriam ser utilizadas no nosso clima. Por exemplo, há mulheres que trabalham no centro de manhã e ficam a tarde toda, provavelmente nem vai na sua casa, acontece. Mulheres que trabalham na loja aí, lá no centro, camelô, essas outras lojas, roupas, sapatos, elas acabam ficando, né, lá pelo centro, almoçam por lá mesmo e ficam o dia todo, né? Às vezes não tomam banho e não tem uma higienização, pode fazer com que, né, a quintura, a falta de higienização acabe aparecendo, né, uma candidíase. Pode acontecer. Tá? Pode acontecer essa combinação, ok? E os sintomas, né? Um purido, a coceira, ardor, ok? Dor quando ela tiver relações sexual, eliminação de corrimento vaginal, grumo, né? Grudento e brancacentos, né? Branco, meio transparente, semelhante à nata do leite. Com frequência, a vulva e a vagina encontram-se, né, em demasiados, né? Então, elas ficam inchadas. Então, a vulva do canal vaginal, ela fica proeminente, ela fica avermelhada e inchada. E as lesões podem estender-se pelo períneo, região perianal ou inguinal, né, da virilha, então ele pode passar, chegando também até o reto, até um ânus. No homem, apresenta-se com hiperemícia, né, da glande, né, então vai ficar vermelho, bem avermelhado, a glande e o prepúcio, eventualmente por uma leve edema, e pela presença de pequenas lesões pontiformes em forma de pontos, né, avermelhado, vários pontinhos pode aparecer da candidíase. Então, aparece vários pontinhos vermelhos na glande. Há algumas pessoas que já tiveram candidíase e nem sabem, né? Faz o exame e vai descobrir lá quando fez o exame. Opa, você já teve candidíase, o seu corpo criou anticorpos. Às vezes as pessoas nem sabem que teve candidíase. Quais são os sintomas, né? Moliase, né? E micose da cândida, né? Que também pode acontecer como sapinho, ok? Então, ele vai acontecer com que haja essas lesões no canal vaginal, no pênis, aparecendo meio avermelhada, proeminente, e também ó, o sapinho. Qual é o agente? Candida albicans, que é um fungo. Período de incubação, ele vai variar. Diagnóstico, né? Pesquisa, então tem que fazer análise do material, né? Da secreção, fazer uma raspagem e verificar se há a presença de fungo. Tratamento, medicamentos locais ou sistêmico, né? Então, você vai ter que fazer a utilização de pomadas, a utilização de determinados remédios para fazer esse tratamento. Prevenção, higienização adequada, evitar vestimentas muito justas
investigar e tratar a doença, ok? E a utilização de camisinha. Aqui, ó, rapidinho essa imagem para vocês, ó, lesão localizada no pênis, a vulvogenite, né? E a banitite, que são esses pigmentozinhos vermelhos, tá? Na glande. E a AIDS, né? É uma doença crônica que atinge o sistema imunológico e pode levar à morte. Mas, geralmente, as pessoas que vêm a morrer, que são pessoas aidéticas, elas acabam falecendo por doenças oportunistas. E eu lembro, a long time ago, né? Inglês perfeito, há muito tempo, em 2009, né, 11 anos atrás, 2008, eu não lembro, mas não tinha Facebook, mas Facebook chegou em 2009, 2010, se não me engano, mas tinha era blog, que parece Tumblr hoje em dia, né, tinha uns vlogzinhos aí, e tinha um menino aqui, uma Macapá, que ele já era conhecido, ele já era famosinho, e ele acabou na época lá falecendo, aí todo mundo ia lá postar lá no vlog pessoal dele, ele era homossexual, ele morreu por isso, porque ele ficava tendo relação, blá, 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 blá. Aí o que aconteceu? A família depois, né, publicou lá, falando que ele tinha morrido de... Né, esqueci o nome. É um outro protozoário, ok? Que ele acabou sendo contaminado através de urina e fezes de gato, ok? Ele acabou contaminado e acabou falecendo. Algumas pessoas que têm AIDS, por exemplo, acabam tendo uma gripe, né? Ela vai só piorando, a pessoa pode ficar até com uma pneumonia. Então, a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, ela ataca o nosso sistema imunológico, principalmente lá os linfócitos, né? CD4, que são as nossas células de defesa e reconhecimento de determinados antígenos. Então, a AIDS, ela baixa. Por isso que as pessoas tomam bastante, são coquetéis, né? São vários tipos de medicamento para, né, que o sistema imunológico fique funcionando e combatendo doenças oportunistas. Então, como eu falo para vocês, muitas pessoas que tiveram AIDS e vieram a falecer morreram por doenças oportunistas, né? E a transmissão do HIV ocorre por meio do sangue, do sêmen, ok? Secreções vaginais e leite, né? Pode acontecer também a transmissão da mãe para o bebê. Mas há casos já de mulheres que são portadoras de AIDS e elas conseguem fazer o processo de amamentação. E em 1990 teve o primeiro caso, né, de transmissão vertical de mãe para filho, né, durante a gravidez. E primeiro não dá para ver, mas está ao fundo, 1º de dezembro é o Dia Mundial ao combate à AIDS. E turma, nem todo mundo que tem HIV tem AIDS, viu? A pessoa pode estar com HIV, tá com um vírus, mas ainda não se manifestou a AIDS. Só que ela, por exemplo, a pessoa tinha o vírus, né? Ela estava com o vírus, soro positiva lá, né? Ela está com o vírus. O que, que vai acontecer? Ela pode morrer e o vírus estava incubado, estava em estado de dormência, ok? Então, nem toda pessoa que tem HIV, ela tem AIDS, mas o vírus está presente nela. Tá? Então, se tiver manifestação do HIV, né, e ocorrer a AIDS, baixar o sistema imunológico, aí sim. Mas nem toda pessoa que tem HIV, ela tem AIDS. Tá? Se tiver uma pergunta falando lá para vocês, toda pessoa que tem HIV tem AIDS. Não, ela pode estar com vírus, esse vírus pode estar incubado, porque o estado de dormência dele varia de 1 ano, meses, anos, 5, 3, 4, até mais de 10 anos. Okay? E aqui, ó, por exemplo, alguns famosos, né, que tiveram aqui o Cazuza, logo nos seus dias finais de vida, muito debilitado, porque naquela época lá, o tratamento, né, que não tem cura, o tratamento lá era uma doença ainda desconhecida, então tá se fazendo estudo, e tanto é que ele teve que ir para fora do Brasil, porque aqui não tinha, e teve que ir para os Estados Unidos, então as pessoas que acabavam contraindo aqui vinham, né, a falecer. E tinha-se, né, um preconceito muito grande com homossexuais. Falavam que os homossexuais eram os maiores transmissores, né, do HIV por ter relações, né, através, né, de vias anais, ok? Que também o Cazuza, né, Fred Mercury, entre outros que acabaram vindo a falecer. E turma, nem assim, por exemplo, há muito preconceito ainda, muito mesmo. Um dos casos mais famosos que tem, para quem gosta de esporte, por exemplo, do Magic Johnson. O Magic Johnson ainda poderia jogar mais 2, 3 anos,
que ele se aposentou? Porque ele não gostava dos olhares dos seus companheiros, okay? E principalmente de adversários. Como ele tinha declarado que ele estava, né, que ele tinha HIV, que ele tinha AIDS, mas ele estava fazendo todo o tratamento e o Magic Johnson ainda é vivo, mas na época lá que ele jogava, né, pelos Lakers, ele quis se aposentar, porque não queriam chegar perto dele. Pensava-se que passava através de secreções, através do suor. Secreções passam, né? Se fosse secreções genitais, passa. Mas através do suor, através do espirro, se pegar nele, pensava-se que iriam contrair. Muitos jogadores, muitos atletas, eles param, ok? E muitas pessoas que têm. Tem um documentário, vou ver se eu passo ele para vocês, que tem uma mulher lá que ela teve, né, da transmissão vertical. E ela, uma vez, ela estava com umas colegas, época que ela falou, não sei se é no ensino médio, eu não lembro direito, no documentário, que ocorreu o quê? Que a colega dela sabia e eles estavam tomando banho com várias pessoas numa piscina. E a colega falou, olha, ela tem AIDS. E todo mundo saiu correndo da piscina. E ela, mais velha, ela fazia a hidromassagem, né, que é na água lá, né? Ela não falava com os companheiros lá. Ela já mais velha, com 40 e poucos anos, ela não falava. Porque ela tem medo, né? Os olhares preconceituosos que as pessoas acabam tendo com quem, né? É aidético. E aqui, turma, como se pega e como não se pega. Como A, que vai pegar, né? Sexo sem camisinha, tanto oral, vaginal ou anal. Compartilhamento da mesma seringa ou agulha, principalmente lá por usuários de drogas, então eles estão lá aplicando um no outro, então eles não fazem a troca, tá? Estudo de tatuagem, hoje é muito difícil, tá? Os tatuadores lá, eles têm todo o cuidado e na hora de tatuar lá, porque eu tenho um colega que ele é tatuador, né? Ele faz de vez em quando um vídeo, ele divulga a arte dele, né? Que ele fala no Instagram, ele mostra lá que pega lá a pontinha, né? Aquela agulha lá, e ele troca, encaixa, ele tem que mostrar para a pessoa que está querendo que faça tatuagem, né? E a mãe infectada pode passar o HIV para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Como não pega, sexo com camisinha, masturbação a dois, aperto de mão ou abraço. Aperto de mão e abraço, eu lembro de uma pessoa, eu trabalhava no postinho de saúde lá em Rosa Moita, aqui no Nova Esperança. Tinha um senhor que ele tinha sido afastado, né, que tinha que fazer o tratamento, ele vivia muito debilitado, e também ele não se cuidava direito. E ele ia lá, e ainda tinha problema de hipertensão, então ele ia lá pegar o remédio, eu até lembro que era o captopril, captopril. Ele ia pegar esse medicamento. E quando ele chegava lá, ele falava com todo mundo, ei, Felipe, aí no início, né, ignorante, sabe das coisas, eu não apertava, isso era em 2010, por aí, eu não apertava a mão dele. Né? Né? Porque, né, pessoa ignorante, pessoa não sabe, pensa que pelo aperto de mão, abraço, vai acabar pegando. Não, né, turma? Então, aperto de mão, abraço não se pega. Piscina, banheiros, pelo ar, não há contaminação. Pelo beijo, né, não há. Suor e lágrima também não. Compartilhamento de copos e talheres e doação de sangue. Ah, professor, doação de sangue não há? Não, porque há todo um estudo. Tá? Há toda uma análise daquele sangue para verificar, né? Primeiro que a pessoa, eu estava até vendo agora um polo, falar em situação de sangue, eu lembrei lá, eu estava no Facebook, né? Que eu entro só para ver lá a notícia aqui do nosso estado, né? Lá no Sedesnaf, e estava verificando que tinha um menino lá, que o Sedesnaf postou, devido, né, o apagão aqui, o revezamento de energia, diminuiu, né, a quantidade de doadores, né, então está diminuindo o estoque de sangue lá na Hemoap. Aí o menino comentou lá que quando ele era doador, ele namorava, então tinha uma relação estável. E depois que ele foi fazer a análise de novo, porque toda vez que tu passa por uma entrevista que tu vai fazer a doação, e ele falou para a mulher lá, para assistente social, que ele era solteiro, né, que ele não estava mais namorando, e parece lá que, no resumo da história, ele não acabou doando, porque a mulher pensou que ele estava, tá solteiro, deve estar, né, pegando geral, né? Ele falou que não, né, e acabou não doando sangue. Então, a pessoa passa, né, por uma bateria de perguntas, ok, e a fazer a doação. Caso tenha, né, a pessoa não sabe que ela tenha, não faz exame periódico, né, mas a pessoa, se ela tem, doou, aí ela vai ser chamada de volta lá na Hemoap para conversar com o assistente social e uma psicóloga.
É numa salinha que tem lá. Eu lembro de um colega que uma vez ele falou: Felipe, tu já tinha me falado isso, né? Que chamam numa salinha lá. Quando eu fui doar sangue, me mandaram retornar. Aí a mulher mandou ir na sala da assistente social e tinha uma psicóloga lá. Eu comecei a chorar. Um colega meu falando, né? E começou a chorar porque ele pensou que ele estava com AIDS. E não, né? Era só para falar que se ele queria se cadastrar lá para continuar sendo doador, né? Era só mais isso para colocar ele no cadastro periódico. E ele ficou desesperado, pensando que ele tinha alguma doença. Porque quando a pessoa tem doença, eles ligam de volta e tu tem que ir numa sala lá com a psicóloga e vão falar que tem alguma infecção, né? Mas não era, era só para ele continuar fazendo a doação. Como evitar? Utilizar a camisinha, que é o preservativo, ter uma relação estável com alguém que conhece bem. As mulheres e os homens devem ir ao médico sempre que apresentar algum sinal ou sintoma. As mulheres devem frequentar a ginecologista pelo menos uma vez ou 2 vezes ao ano para fazer o exame do Papa Nicolau. Ter higiene sexual e não compartilhar roupa íntimas. Não compartilhar agulhas, seringas, pois algumas DSTs, né, ou ISTs, são transmitidas pelo sangue contaminado. Professor, o cara caiu ali de moto, bateu lá, tá com uma lesão exposta, quebrou lá, a tíbia, a fíbula está sangrando, eu posso tocar? Claro que não. Você não pode ter contato com o sangue de uma pessoa estranha. Você não sabe se aquela pessoa tem alguma doença, alguma infecção. Então, você nunca, em hipótese alguma, pode tocar no ferimento de alguém, principalmente se tiver sangue, porque você não sabe, você não conhece aquela pessoa. E todo dia é dia de combate à DST, né? Doença sexualmente transmissível, né? Previne, isso aqui eu peguei isso aqui lá que teve no início do ano, lá na prefeitura de Jataí, que foi, né, na campanha do carnaval, né? Geralmente eles fazem essas campanhas, ok? Então, turma, a aula de hoje sobre, né, infecções sexualmente transmissíveis fica por aqui. Lembre-se que tem a pesquisa sobre doenças sexualmente transmissíveis no estado do Amapá. Postem aqui no Eclash. Caso você não consiga postar por causa da internet, pode mandar no WhatsApp. Dúvidas? Mandem mensagem no privado do WhatsApp. Beleza? Tchau, turma. Até a nossa próxima aula. E agora foi.